O ápice da Guerra Fria, o momento em que as duas grandes potências do nosso mundo estiveram a um botão de iniciar uma guerra nuclear e acabar com o mundo como conhecemos. A crise dos mísseis de Cuba marcaria o mundo para sempre e por muito pouco não tivemos a destruição total. 7 semanas antes dos mísseis chegarem, Sergei Biruzov, comandante das forças de mísseis estratégicos da União Soviética, havia se reunido com Fidel Castro, líder do novo governo cubano, e fez uma proposta irrecusável criada pelo líder soviético Nikita Khrushchev. A proposta era de enviar e posicionar mísseis nucleares em solo cubano, como uma resposta à tentativa de golpe que os Estados Unidos tentara um ano antes, com a fracassada invasão da Baía dos Porcos e as novas localizações nucleares que os americanos haviam acabado de criar na Turquia e Itália. Todo o planejamento da grandiosa operação de transporte dos mísseis contava com um segredo máximo. Para se ter noção, nem os comandantes dos navios de transporte sabiam o que estavam carregando. Porém, a quantidade de embarcações era incomum para a região e rapidamente o exército americano entrou em alerta para tentar entender o que estava acontecendo. Foi então que no dia 14 de outubro de 1962 o avião espião Lockheed U-2, sobrevoando a região, conseguiu captar fotos do que parecia ser algum tipo de armamento. E 2 dias depois, após uma rápida investigação, o governo americano concluiu que eram mísseis nucleares de médio alcance que poderiam atingir Washington em menos de 20 minutos. Começando então a famosa crise dos mísseis de Cuba. O presidente John F. Kennedy criou o ESCOM, Comitê Executivo do Conselho de Segurança Nacional, para tentar encontrar meios diplomáticos ou não de contornar a crise. Alguns dentro do comitê acreditavam que bombardear a ilha por completo poderia ser uma opção viável, porém foram descreditados pelo comandante aéreo Walter Sweeney, que não acreditava que um bombardeio poderia garantir a destruição de todos os mísseis, e o risco de sofrer retaliações seria enorme. Durante a fase de negociação, o presidente americano chegou a enviar uma carta para o presidente soviético, onde ele escreveu: "Não acredito que você ou qualquer outro homem em consciência nesta era nuclear mergulharia deliberadamente o mundo em uma guerra que está claro que nenhum país poderia vencer, e que só poderia resultar em consequências catastróficas para o mundo inteiro, incluindo o agressor." E finalizou a carta dizendo: "Espero que seu governo se abstenha de qualquer ação que amplie ou aprofunde esta já crise e que possamos concordar em retomar o caminho das negociações pacíficas." Kennedy tentava a todo custo encontrar uma negociação para pôr o fim no que estava ocorrendo. Khrushchev respondeu à carta dizendo que ele já havia sido informado das instalações secretas de mísseis nucleares na Itália e na Turquia, e que via uma clara tentativa americana de cercar e trancar a União Soviética. E também disse que os americanos não estavam mais utilizando a razão, pois tentavam a todo modo pressionar e ameaçar os soviéticos. O clima entre as duas potências só piorava e tudo parecia não ter uma solução. Foi então que foi sugerido um bloqueio naval para impedir que qualquer navio soviético transportando mais armas chegasse à ilha, e acabou sendo chamado de quarentena, pois um bloqueio naval poderia ser visto como um ato de guerra. 2 pontos que elevaram as tensões ao nível máximo foi quando no dia 27 um avião americano estava sobrevoando Cuba quando foi rapidamente atingido e seu piloto, Rudolph Anderson Jr., acabou falecendo. Naquele momento já não se acreditava que seria possível qualquer negociação e a guerra iria começar em algum momento. Foi quando um destroyer americano avistou um submarino soviético e jogou uma bomba de proximidade sem a intenção de destruí-lo, tentando fazer com que ele emergisse. Só que o que os marinheiros não sabiam é que este submarino carregava um torpedo nuclear, e ali dentro eles não tinham qualquer contato com o mundo exterior para saber o que estava de fato acontecendo, acabando por acreditar que a guerra havia de fato começado. Todos os oficiais presentes deveriam confirmar para o lançamento do torpedo nuclear. Destes, 2 já haviam confirmado, porém o último, chamado Vasily Arkhipov, se manteve calmo e tentou evitar que o torpedo fosse lançado. Se caso ele tivesse aceitado, com certeza uma guerra entre as duas potências teria começado. No dia 28 de outubro, Nikita Khrushchev entra em contato com John Kennedy e oferece um acordo de paz, se propondo a remover todos os armamentos em troca da garantia de que os americanos nunca invadiriam a ilha de Cuba, e também removeriam os mísseis nucleares instalados na Turquia e na Itália. Ambos aceitaram e colocaram um fim ao que ficaria conhecido como o momento em que o mundo esteve mais próximo da sua destruição. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para ver mais conteúdo. Agradeço a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Valeu!